Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Whindeson Moraes Coach. Para quem não me conhece, eu sou o Whindeson Moraes, sou psicólogo clínico, também sou coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, amante da vida, empreendedor digital e realmente disposto a ajudar você da melhor forma possível. Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês mais um livro. É incrível esse livro, é do Roberto Chiniachik, minha eterna admiração desse profissional. Ele é médico, psiquiatra, terapeuta, administrador, palestrante, bastante reconhecido. Então são várias atribuições que eu posso dar para o Roberto Chiniachik. E nesse livro ele está junto com uma outra autora, que é a Eliana Bittencourt, que seria Amar Pode Dar Certo. E esse livro, de fato, ele, apesar de ser de 1988, já ter bastante tempo, é um livro muito atual das relações amorosas. Então, como eu falei, o Roberto Chiniachik, ele consegue perceber essas nuances em termos do ser humano, das suas relações, da concepção, da visão que o ser humano tem de certas situações da própria vida. E qual o objetivo desse livro? Eu vou estar lendo aqui essa parte inicial. Esse livro ele nasceu para ajudar a inverter uma mentalidade que se está estabelecendo no mundo de que amar é algo sempre doloroso, frustrante e complicado. É importante que, ao invés de nos decepcionarmos com o amor, nos questionemos a respeito da nossa forma de amar, sobre as estruturas das relações amorosas e sobre os objetivos que se tem quando se vive com alguém. Então, nosso objetivo é ajudar você a voltar a acreditar profundamente em coisas simples, tais como amar, namorar, casar, conversar, acariciar e principalmente acreditar em você mesmo. Chega de pessimismo, amar pode dar certo. Então, inicialmente, esse livro ele vai trazer a questão da sua forma de enxergar o amar e as estruturas de relações que talvez você possa estar conduzindo, e os objetivos quando você está vivendo com alguém. E é bem interessante trazer um elemento, o elemento do medo de amar. Esse elemento é muito presente por uma série de situações que pode acontecer com cada um de nós. Então, aí vem a pergunta: será que esse medo de amar existe mesmo? Esse medo faz com que as pessoas arrumem desculpas e justificativa para explicar as suas inseguranças. Ele é parte da nossa vida e negá-lo ou sair para as respostas fáceis é o que menos resolve. O melhor, sem dúvida, é estar atento para esse medo, dar um mergulho na própria vida e perceber que, no fundo, não importa quem seja o parceiro quando se está decidido a ficar sozinho, por medo de ser abandonado outra vez. E aí, logo em seguida a essa parte, existe um texto que eu achei bem interessante estar compartilhando com vocês, e vocês vão ter um sentido maior e uma clareza maior sobre essa questão desse medo e um outro elemento que eu vou estar falando logo em seguida. O texto fala o seguinte: me perdoe se descubro em você minhas fraquezas, me perdoe
se vejo em você a minha feiura, minhas asperezas. Me perdoe se jogo demais em você os meus sonhos, os meus ideais e o meu irreal. Ele continua: me procuro na direção oposta, até entender que não estou em você, e descobrir-me para sentir, de fato, o amor. Encontrá-los sem buscas, nem direção, e simplesmente sendo. Nessa parte desse texto, entra a questão da expectativa que eu posso criar em relação a outra pessoa. Na verdade, é o excesso de expectativa. Quando eu crio uma expectativa em relação ao outro, o que acontece nessa visão que eu tenho do outro? É como se eu estivesse colocando uma máscara nessa pessoa que eu estou me relacionando, e quando eu olhasse para essa pessoa, eu olhasse e visse essa máscara e não a pessoa em si. E quando a pessoa se comporta da maneira fora dessa máscara que eu criei para ela, eu posso me sentir enganado e frustrado. Mas lembrando que essa máscara eu mesmo criei dessa pessoa. E a outra pessoa não é responsabilidade da outra pessoa, é minha responsabilidade ter criado isso. Então, por isso que se fala que quanto mais eu baixar a minha expectativa em relação ao outro, melhor. Por quê? Eu vou conseguir enxergar a pessoa como ela realmente é, e eu não vou ter surpresa no sentido de ela não atendeu a minha expectativa. E não necessariamente o outro tem a obrigação de atender a minha expectativa. Então, nessa parte desse texto do livro, ele realmente traz essa expectativa que eu posso jogar nessa outra pessoa. E é bem interessante a gente trazer esse ponto, né, nesse vídeo. E seguindo a questão do medo de amar, e aí eu vou trazer alguns aspectos, talvez quem é que não pensou, ou talvez não passou e se questionou por isso, ou se não questionou por falta de consciência, mas se viu nessas questões que eu vou falar aqui. Quantas vezes você se apaixonou sem que o outro soubesse do seu amor? Quantas vezes você abandonou alguém com medo de ser abandonado? Quantas vezes você sofreu sozinho com medo de pedir ajuda? Quantas vezes você se afastou de um grande amor com medo de se comprometer-se? Quantas vezes você não se entregou ao amor com medo de perder o controle? Então, como o medo ele pode direcionar até possíveis decisões que você pode ter nessa direção do amar. E aí é bem interessante a gente saber uma definição da visão do amor, seguindo essa linha do medo. O grande amor traz sempre consigo a possibilidade de uma dolorosa perda, porque uma das poucas certezas que se tem em uma relação é a de que ela pode terminar. Essa dúvida vai acompanhar o coração do amante a cada encontro e a cada despedida. Quem não aprender a conviver com ela tenderá a estruturar relações de pouca profundidade. Ou seja, pela questão do medo de perder, a pessoa pode pensar e não se aprofundar, não digo pensar racionalmente, mas emocionalmente, ela de fato limitar todo esse processo, essa jornada
com essa outra pessoa. E esse livro, ele traz realmente essa coisa do o quanto nós podemos nos sentir fragilizados, dependendo da sua visão, sobre essa questão do amar. E não deixa de ser uma vulnerabilidade que até outra autora, Brené Brown, ela traz essa questão da vulnerabilidade. Não é uma coisa ruim. É uma coisa que faz parte do ser humano, e essa vulnerabilidade faz parte no fato do eu poder me identificar com você, você se identificar comigo, e saber que a gente tem questões, a gente passa por questões muito semelhantes. E aí, para poder ilustrar esse livro, em termos, na parte da psicologia, é bem interessante trazer a visão do Freud. Ele fala em uma frase que é bem interessante. Fala o seguinte: devemos começar a amar a fim de não adoecermos. Estamos destinados a cair doentes se, em consequência de frustrações, formos incapazes de amar. Continuando, uma outra frase do próprio Freud fala o seguinte: se você ama, sofre. Se não ama, adoece. E um terceiro pensamento, terceira frase do Freud: em última análise, precisamos amar para não adoecermos. Então Freud, ele deixa claro o quanto o amar pode ser saudável nesse processo de entre amar e não amar. Opte por amar, porque mesmo que você sofra, mesmo que você de fato ache que isso seja ruim nesse processo, vai ser bem pior se você não exercitar, o exercício do amar. Vai trazer muito mais prejuízo e talvez você até adoecer a sua alma. Então muita gente pode evitar isso, mas o evitar, ele pode causar muito mais problemas do que de fato você mergulhar em uma relação baseado no amar. E a gente precisa estar atento, o quanto isso tem acontecido nas nossas relações, o quanto eu talvez tenha projetado nessas novas relações no momento atual situações do passado. E aí entra a questão da máscara que eu falei, que eu crio uma máscara para essa pessoa que eu estou convivendo hoje, baseado nas experiências que eu tive antes. Ou seja, eu olho para essa pessoa atual e eu consigo ver o que eu passei. E eu não consigo ver a relação e nem a pessoa. E aí vai cair no alto grau de expectativa que eu falei. Então eu preciso, de fato, trabalhar algumas questões emocionais para que eu não possa repetir padrões do passado. Curar feridas do passado, de relacionamentos passados. E esse livro, O Amar Pode Dar Certo, de Roberto Chiniachik e Eliana Bittencourt, ele traz uma visão, alguns pontos para a gente realmente se questionar. E aí eu vou bater na tecla da questão, o livro ele não substitui a terapia, porque a terapia são questões sua, você vai poder trabalhar essas questões. E então o livro ele vai servir como base, como
quais são os pontos, consciência, né, a parte talvez da teoria para você, e em alguns pontos você pode até praticar uma forma que te dê mais resultados. Mas a terapia vai realmente no ponto que você precisa para superar aquela situação, superar o medo de amar, pegando a questão do tema, e pode ser muito interessante. Essa é a ideia do vídeo de hoje, né? Trazer o livro Amar Pode Dar Certo. Você que está assistindo esse vídeo, se você gostou, aperta curtir, gostei, dá o like, né? Compartilha esse vídeo para mais pessoas. Meu objetivo é crescer e contribuir, e que eu possa realmente, junto com vocês, você que está aqui novo assistindo esse vídeo, novo no canal, né? Aproveita e se inscreve, e que essa mensagem chegue para mais pessoas. Amar pode dar certo, tá? Acredite principalmente em você mesmo, porque talvez nessa direção as inseguranças que você possa existir em você, ela possa desaparecer e você saber lidar melhor, tá? Esse foi o recado de hoje. Um forte abraço para cada um de vocês, gratidão, e que realmente seja abençoado esse vídeo. Fique com Deus, cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.